Aqui, ó, tá vendo? Cortando a live. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer. Boa noite, Ariadne, Neide, a paz. O que eu posso ver. Nós estamos ouvindo Nani Azevedo, os sonhos de Deus. Deus vai cumprir Os meus sonhos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Maria, paz. Sou pequeno e Falo, mas Ele é Deus. E só faz o melhor. Pai dos céus. Nani Azevedo, os sonhos de Deus. Seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Seguir a promessa do Senhor. Cremos na promessa do Senhor, cremos que Deus está fazendo em nós e vai fazer através de nós grandes coisas para o povo dele. Maiores que E os sonhos dele se cumprirão nas nossas vidas. melhor. Por mim, Ele vai além ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que não posso. Amanda de César. Deus Vai cumprir em luz seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Vai no céu, Amanda. sou pequeno e Falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Ele vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim, vive a paz. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Ele vai fazer. Deus vai fazer o impossível. Ele só quer que a gente acredite. Acredito, sim. Acredito, sim. Genete agora, paz. O impossível em meu viver. Que nessa noite nós creiamos que o Deus do impossível vai fazer o impossível acontecer nas nossas vidas. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível
Senhor, hoje é dia de nós pensarmos nas promessas do Senhor, hoje é dia de nós tomarmos posse da palavra de Deus. E interessante é que verdadeiramente quando nós lemos a palavra, ela entra no nosso coração, né? Ela faz um reboliço na nossa mente e parece não, verdadeiramente a nossa vida é transformada. E hoje eu amanheci pensando num grande homem de Deus chamado José. Ontem pensei em Graça, hoje pensei em José. E durante o dia, fazendo as coisas, Deus foi ministrando ao meu coração acerca desse grande homem que tipifica Cristo, que ele representa Cristo também nas suas lutas, em situações da vida dele. E Deus foi ministrando sobre muitos, né, que estão passando situações parecidas, semelhantes e iguais à de José. E a história de José começa ali em Gênesis 37. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 11. E diz assim a palavra do Senhor: Assim Jacó tornou a fixar residência na terra de Canaã, onde o pai dele tinha morado. Veja agora as coisas que aconteceram a Jacó. José estava com 17 anos. O trabalho dele era pastorear. Baixa aqui um pouquinho, Ana. Pastorear os rebanhos com os irmãos dele. Como era muito jovem, ia junto com os filhos de Bila e de Zilpa, mulheres de Jacó. Quando voltava do campo, José contava ao pai as coisas más que eles faziam. Olha, José contava as coisas más que os irmãos faziam. Ora, José era o filho preferido de Israel, porque nasceu quando o pai já era muito idoso. Certo dia, José ganhou do pai um fino traje, com belos bordados. Os irmãos ficaram odiando José, porque notaram que Jacó dedicava mais amor a ele. Já não conseguiam falar amigavelmente com José. Uma noite José teve um sonho que contou aos irmãos. Eles ficaram com mais raiva dele ainda. Nas palavras de José, o sonho foi assim: Vejam só, sonhei que nós estávamos colhendo trigo. Quando estávamos amarrando os feixes, o meu feixe ficou parado em pé. E não foi só isso. Os seus feixes rodearam o meu e se inclinaram diante dele. Os irmãos responderam: Você está querendo dizer que vai ser o nosso rei? Ou que vai mandar em nós? Esse foi um dos estranhos sonhos de José. Os irmãos foram ficando cada vez mais com mais ódio dele, por causa dos sonhos e das palavras dele. José contou aos irmãos outro sonho que teve. Disse ele: Sabem, sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinaram diante de mim. O pai estava junto e ouviu o sonho. Repreendeu José por isso, dizendo: Ora, que significa isso? Que sonho é esse? Então você acha que eu, a sua mãe e os seus irmãos vamos ter de nos inclinar na sua frente? Os irmãos ficaram com inveja de José. Jacó não esqueceu esse acontecimento. Guardou o caso no coração e ficava meditando nele. Mário, Pai do Senhor, Deus abençoa, Deus, o teu povo nesta hora, essa palavra que já é mais do que abençoada, porque ela tem o poder de dividir alma de medula, ela tem o poder de transformar vidas, de ressuscitar mortos, de fazer o impossível acontecer quando o possível não é mais possível. E nós, Senhor, te pedimos nesta hora que esta palavra encontre guarita no nosso coração,
faça uma transformação na nossa mente e nós possamos verdadeiramente entender o que ela quer ministrar ao nosso coração. Nós nos inclinamos para ouvir a Tua palavra e nos submetermos a ela, Pai. Obrigada, e nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Então, a gente sabe sobrinho de Neide. Nós sabemos da história de José. E a gente só fala do lado, né, que as pessoas tiveram ciúme, os irmãos tiveram ciúme, inveja de José. Mas eu quero, antes de começar a destrinchar um pouco aqui, dizer que José, quando falava, ele falava de forma orgulhosa, né? E falava também de forma muito presunçosa, né? E tem um versículo aqui que diz que eles saíam para pastorear, né? Ele junto com seus irmãos, e quando ele voltava, ele contava tudo para Jacó. Na frente aí dos outros versículos, quando Jacó manda José procurar os irmãos, esse ato de Jacó chamar José para procurar os irmãos, né, vai nos dizer, reportar também para os filhos mais novos, que a gente, né, como mãe, como pai, manda chamar os mais velhos. E Jacó era um pouquinho daquele dali que ia chamar e contar o que estava acontecendo, né? Era aquele irmão que, quando a gente começa a namorar, não quer ele por perto porque ele conta o que a gente estava fazendo, né? Então, José era e saiu um pouquinho. Então, quem era José aqui nesse texto? José era o filho preferido, né, do seu pai Jacó. Era o mais novo, né? Depois dele veio Benjamim, mas naquele tempo ali ele era o mais novo, né? 17 anos. Era bonito, né? E contava tudo o que acontecia para seu pai, o que os irmãos faziam. E sem ninguém saber, nem os irmãos, Jacó era o preferido de Deus e o escolhido de Deus para uma grande missão. E Deus lhe revela, né? Além de ser bonito, de ser preferido, de ser aquele que o pai deu uma túnica diferente, Jacó também ainda tinha um dom, ou José ainda tinha um dom, né, de interpretação de sonhos. Deus dava o sonho para ele e ele interpretava, e era uma ferramenta que Deus colocou sobre a vida de José, porque José ia precisar disso na caminhada dele. E seus irmãos odiavam ele por quê? Porque ele tinha sonhos de Deus, e que os próprios irmãos tinham também essa revelação. Lhe odiavam porque ele era o preferido, ele era o queridinho do papai, né? E pela posição que José, né, exercia, né? Ele sonhava e trazia essas revelações, então colocava José numa posição mais privilegiada, olhando com os olhos humanos. E a curiosidade nisso daí é que José contava, por ter 17 anos, muito imaturo ainda um pouco, ele contava cheio de pompa, cheio de orgulho, né? E contava sonhos, e a gente vê aqui nesse texto que não era ele que trazia o entendimento do sonho, mas os próprios irmãos e o próprio pai, né? Tinha uma interpretação do sonho que ele contava. E quando ele contava meio arrogante, né? Eu sou tal, eu tenho sonhos, né? E ele já chegava dizendo, vocês sabiam? Dava vontade de dizer assim, a gente não sabe não, conte aí, já que você é o que sabe tudo, né? E essas situações começou a gerar uma certa inveja, um certo ciúmes com os irmãos de José. E essa inveja e esse ciúme tomou conta da vida desses irmãos, ao ponto deles ficarem cegos espiritualmente, né? E tramarem a morte de José, né? E eles decidiram ali que eles já não estavam mais aguentando com José, eles não suportavam mais a presença de José, eles não queriam estar mais perto de José, e eles tramam matar José, né? O ciúme e a inveja encoleriza o homem,
e fez isso com aqueles irmãos, e eles ficam cegos espiritualmente, dizem: não, eu só quero dar cabo desse rapaz, vamos tirar ele do meio da gente, a gente não aguenta mais. E eles tramam matar José. E numa dessas vezes que eles saem a pastorear e demoram de voltar, Jacó manda José procurar os irmãos. E quando José vai chegando perto deles, eles dizem assim: eu levei um sonhador. Levei um sonhador, aquele debochezinho que a gente já conhece um pouquinho. E naquela hora que José chega, eles decidem mesmo acabar com a vida de José. Mas Rúben, o primogênito, ele interfere ali sem dizer assim: não, como primogênito ele deveria falar, né? Não vamos fazer isso não, parem com isso. Mas ele termina assim concordando um pouquinho. Ele é muito instável, ele fica muito em cima do muro. Ele: não, eu tenho outra ideia, vamos colocar ele num poço sem água, seco, vamos jogar ele lá, né? Mas na realidade Rúben não queria matar. E a ideia de Rúben é justamente colocar José naquele poço para mais tarde ir lá, tirar José e deixar José livre, né? E assim eles fazem, pegam José, colocam no poço e voltam para casa, né? E na hora do jantar, eles lá tramando, né, já pensando, daqui a pouco ele vai morrer de sede, de fome. Eles veem, né, uns viajantes passarem, que eram os comerciantes, e eles correm. Pensou assim: não, né, o sabido do Judá diz assim: não, vamos tirar proveito da vida daquele sonhador, vamos vender ele, não vamos dar cabo na vida dele não vamos matar ele não, vamos ganhar um dinheirinho, né? Vamos ter lucro com a vida dele. E aí vende José. Vende José para uma caravana de comerciantes que vem de Gileade. Preste atenção, eles vêm de Gileade. E o que é que aqueles viajantes, aqueles comerciantes estão trazendo? Perfume, temperos finos e goma. Perfume, temperos finos e goma. E vem de onde? Vem de Gileade. E o que representava Gileade? Gileade era o lugar onde tinha as especiarias finas, onde vendiam os aromas de perfume perfeitos, e onde havia, né, ela era conhecida também porque tinha um bálsamo que servia para curar enfermidades, para curar doenças. E lá na frente a gente vê o próprio Jesus falando sobre o bálsamo de Gileade, né? E aí Judá diz assim: vamos vender, vamos ganhar um dinheirinho, vamos ter um lucro com esse sonhadorzinho aí. Mas interessante também, meus irmãos, é que aquele povo, aqueles comerciantes, não eram qualquer pessoa, eles eram israelitas. E estavam carregando perfumes, coisa boa. Então, o que é que eu quero dizer? O que é que Deus quer falar conosco? Uma das coisas que Deus quer falar conosco nessa noite, que quem é José, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos de abandono, mesmo nos momentos de humilhação, de decepção, de exclusão, de cancelamento, quem é José, Deus cuida. Quem é José, Deus cuida. Então, não foi qualquer pessoa para quem José foi vendido. Eles não carregavam coisas fedidas, coisas muambas. Eles vendiam coisas finas. Que lá na frente, que os 3 magos, quando foram visitar Jesus, né, Jesus tinha mais ou menos 2 anos nessa época, eles ofereceram mirras, né, cheirinho de mirra delicioso, ouro. Se repete em Jesus aquilo que aconteceu também na vida de José. Então, quem é José? Deus cuida, e não é qualquer coisa ou pessoas que chegam até perto dessas pessoas. Quem é José, mesmo nas provas,
tem a provisão. Quem é José, mesmo na prova, tem honra. Quem é José não é honrado por homens, mas é honrado pelo próprio Deus. Quem é José não tem uma honra de homens que é passageira, que é dada hoje e amanhã é esquecida. Mas quem é José tem a honra de Deus para ser lembrado até a eternidade. É honra de Deus, é a honra de Deus que fica na vida dos Josés. É a honra de Deus que fica na história para que todos vejam e todos saibam. Então, se você tem passado, tem vivido uma vida parecida ou igual a de José, que tem sofrido, tem sido excluído, tem sido humilhado, tem sido vendido, tem sido traído pelos seus, eu quero te dizer nessa noite que Jesus não foi honrado pelos seus. Os irmãos de Jesus não honraram ele, não reconheceram ele como Messias. Assim também foi na vida de José com seus irmãos. Então, se você é José nesses dias, se você tem vivido uma vida como de José, eu quero te dizer que você vai aprender a não esperar honra de homens. Você vai esperar a honra de Deus, porque a honra de Deus para os Josés, ela é estabelecida para que todos vejam e todos saibam. E que mesmo na luta, mesmo na guerra, mesmo no sofrimento, mesmo na humilhação, não é qualquer pessoa que chega até você. Não são quaisquer coisas que chegam até você. Deus lhe honra cuidando de você. Deus mandou comerciantes israelitas que saíram de Gileade, que traziam com eles perfumes, temperos finos e goma, para que José fosse levado por esses. Perfume, a essência do Senhor, um cheiro agradável que chega nas narinas do Senhor, tempero fino. Eu conheci um tempero esses dias, curri, não sei como é o nome direito, mas pense um negocinho tão parecendo aquele pozinho que a gente bota, orégano, mas quando bota na comida fica delicioso. E goma, cola, junta. Então foram tudo na vida de José. Tudo na vida de José tinha um propósito. Então eu quero lhe dizer nessa noite que no meio da exclusão, no meio da solidão, no meio do esquecimento, no meio das tramóias para te matar, Deus cuida de você. Não são pessoas que vêm de qualquer lugar. São pessoas que vêm de um lugar onde tem coisas boas para lhe acolher. Aqueles homens vinham de Gileade, lugar de perfumes bons, lugar onde tinha o bálsamo da cura. E José precisava daquelas pessoas para irem curando ele, para começar o processo de cura na vida dele. José tipificava Cristo. No seu sofrimento, na sua humilhação, veio para os seus não o aceitaram, os seus o odiaram, os seus o venderam, os seus o traíram, os seus excluíram ele. Mas os gentios reconheceram quem era ele. José estava sem ninguém, entre aspas.
mas ele tinha o pai que o amava. Ele tinha o pai que o consolava. Ele tinha o pai que dizia para ele: só me adora, se cala e me adora. Ainda que todos te odeiem, ainda que todos lhe excluam, ainda que todos te humilhem, eu, teu pai, estarei contigo. Então somente acredita, porque eu te colocarei também num lugar onde eu tenho propósitos grandes com você, e você será uma bênção. Os Josés, eles são excluídos mesmo, eles são odiados, porque tem alguma coisa diferente na vida deles. Eles, quando abrem a boca, as pessoas odeiam, porque não querem ouvir que Deus vai usar eles para abençoar uma grande nação. Sabe por que às vezes as pessoas não gostam de você? Porque as pessoas lhe excluem ou te cancelam? Porque eu tenho um brilho de Deus na sua vida. Porque os sonhos que você tem são sonhos que não é só para você, é sonho para uma nação, para uma cidade, para um povo. E quando você fala os sonhos de Deus, às vezes você pode até não entender, mas aqueles que estão te ouvindo estão entendendo. E muitos deles tramam nas suas costas. Mas Deus diz, porque Jacó também representava Deus, o Pai: eu estarei contigo. No versículo 11 a gente viu ali, no último versículo que nós lemos, e diz que Jacó guardou aquilo em seu coração e lembrava todo dia. É a mesma coisa de Deus, está vendo tudo que está acontecendo com a tua vida, tudo que estão fazendo com você, e Deus está guardando no coração. E dia após dia, e de misericórdia a misericórdia que se renovam na sua vida, Deus está se lembrando daquilo que estiveram fazendo, que estão fazendo contra a sua vida. José excluído, tramam contra ele. As pessoas tinham inveja, os irmãos tinham inveja dele. Mas no capítulo 38, no capítulo 38, Deus para de falar de José. Deus para de falar de José para falar de Judá. Judá, o que teve a ideia de matar. Judá, o que teve a ideia de vender. E no capítulo 38 a gente vê uma derrocada na vida de Judá com a sua família. A sua família sofre grandes perdas. Deus tira a vida de 2 filhos de Judá. Foram 2 tentativas de eliminar com a história de José. E foram 2 filhos de Judá que Deus, o próprio Deus, tira a vida. Isso significa que você pode estar pensando que Deus lhe esqueceu, que Deus parou de se mover na sua vida, que Deus parou de cuidar de você. Mas eu quero, como profeta, hoje falar para você que está ouvindo essa palavra hoje. Deus lhe deixou no Egito, no início da história no Egito, para cuidar da vida de Judá, para trabalhar na vida de Judá. Porque quando Judá se encontrasse com José novamente, ele não poderia mais ser o mesmo Judá maquiavélico que tramou matar José. E no capítulo 39, o Senhor começa a falar de José novamente, dizendo que José mais uma vez é vendido, mas agora para um comandante, um oficial do rei do Egito, Potifar. Deus deixa um pouquinho José no Egito
aqueles que tramaram contra ele. Aos olhos dos homens, a sua história pode ter acabado. Devem estar dizendo: olha como é que ela está sozinha, não tem ninguém, perdeu o emprego, o marido não gosta mais dela, abandonou ela, perdeu a casa, os filhos não gostam dela, olha a vida que ela tem. Aos olhos humanos, a sua vida não tem mais jeito, você não vai levantar mais, você não vai sonhar mais, você acabou. Mas aos olhos de Deus, só está começando uma nova história na sua vida. Deus volta falando de José no palácio. José reaparece na história, sendo vendido, mas não para qualquer um. Não foi vendido no meio da caminhada para qualquer um. E agora novamente não foi vendido para qualquer um. Deus quer lhe dizer uma coisa. Deus quer nos dizer algo nessa noite. Quem é José? Quem foi chamado para ser José? A sua vida é preciosa. Vale muito. Vale muito. E vale tão muito, se existe isso no vocabulário, no dicionário, que no fim da história é preço de sangue. Quem é José? A sua vida vale muito e muitas pessoas ganham com a sua vida. Quem chega perto de você ganha com a sua vida. Quem se agrega a você ganha muito. A vida deles não é mais a mesma. Porque quem tem unção de Deus é chamado para ser canal de bênção, para ser abençoador. E isso incomoda e incomoda muita gente. Porque quem é José? A mão de Deus está sobre ele, por onde quer que ele passe, onde quer que ele vá. A mão do Senhor está sobre ele, sobre a sua vida. No capítulo 39, versículo 2, vai dizer que Deus abençoou de maneira surpreendente a vida de José. Bota aquela falada, cantada. 39, versículo 2, diz que Deus abençoou a vida de José. E José teve sucesso em tudo que fazia, mesmo na terra estrangeira, mesmo sendo escravo, mesmo sendo vendido, o sucesso estava sobre José. Onde quer que você chegue, se a unção de Deus estiver sobre você, você vai ser bem sucedido. Quem é José é abençoado até em território estranho. Até em território estranho ele é abençoado. Capítulo 39, versículo 4 ao 5, diz que Deus abençoou Potifar. Abençoou Potifar por amor a José. Tem pessoas que são abençoadas porque Deus te ama. Tem pessoas, aquelas que chegam, são abençoadas porque a mão de Deus está sobre a tua vida. E a Bíblia vai dizer que os sinais seguiriam aos que creem. Não entristeça seu coração, não. Porque as pessoas têm que olhar para você e têm que ver que os sinais estão acompanhando você. Porque você é abençoado. Você é abençoada. E muitos vão ficar com inveja, muitos vão ficar com ciúme, muitos vão querer tirar a sua vida. Mas não é porque você é bonitinho como José era bonitinho, não. É porque a unção de Deus está sobre a tua vida. E quando você abre a boca, eles veem o próprio Deus. Deixa eles terem a revelação de quem Deus é na tua vida. Não é você que fala quem você é, não. É Deus que fala, dá interpretação
abençoou Potifar porque ama José. Deus abençoa Potifar porque ama José. E no capítulo 42, a gente vai ver Jacó. Cai uma grande fome nas terras de Jacó. E Jacó fica sabendo que no Egito tinha comida. Por que no Egito tinha comida? Porque José estava ali. Deus tinha levado José para aquele lugar onde não houvesse interferência dos irmãos, para que ele fosse canal de bênção e juntasse muita comida ali para abençoar as outras terras, os outros povos. Às vezes você não entende porque Deus está lhe deixando andar só. Às vezes você não entende porque Deus está te colocando junto de outras pessoas. Mas nessa noite, se você for um José, nesse tempo você precisa compreender que Deus quer te usar. E na hora certa, os que te apedrejaram, os que te humilharam, os que deixaram você para morrer, vão voltar até você e você vai ser canal de bênção na vida deles. E José é um canal de bênção não só para o Egito, mas para Israel. E a Bíblia vai dizer que os feitos de José supriu as necessidades de Israel. O Egito, onde José estava, alimentou Israel. E no final, a gente vai ver os patriarcas abençoando seus filhos. Hoje a gente vê que é difícil o pai abençoar o filho pedir bênção de pai, mas é tão importante. Depois do encontro de José com Jacó, com seus irmãos, o pedido de perdão, a reconciliação, chega o momento de Jacó partir, chega o momento de Jacó morrer. E antes de morrer, ele, quando se encontra com José, as vistas dele, ele já não consegue enxergar, ele já está cego. Mas a alegria daquele homem de rever o filho, de saber de tudo que aconteceu e ver o ato de bondade no coração de José, faz aquele homem dizer: agora eu posso morrer em paz. E no capítulo 49, a partir do versículo 22 ao 26, Jacó começa a abençoar todos os seus filhos, começar por Rúben, o primogênito. E ele vai falando sobre a característica de cada um desses filhos, como eles representavam, porque aqui formam-se as 12 tribos de Israel. Então cada um tinha uma característica. Ele vai dizer que Rúben é muito forte, que ele é valente, mas ele é um pouco em cima do muro. E ele vai falando a característica de cada uma tribo, porque esses filhos passam a ser nação. E olha o que ele fala de José. Olha a bênção dele para José, do 22 ao 26. E ele diz assim: José é como um ramo cheio de frutas, como um ramo frutífero junto de uma fonte. Os galhos desse ramo passam para o outro lado do muro. Guerreiros amarram a vida nele, amargam a vida dele, atiram flechas nele e o aborrecem. Mas o arco de José continua firme. As mãos do poderoso de Jacó, sim, as mãos do pastor e rocha de Israel, Deus, dão energia aos braços de José para a ação. É o Deus do seu pai, o Deus de Jacó, que o ajudará. José, o Todo-Poderoso vai abençoar você com bênçãos dos altos céus, com bênçãos dos lugares profundos e com as bênçãos da maternidade fecunda e cheia de saúde. As bênçãos desse seu pai são muito mais e maiores do que as bênçãos de meus pais. São tantas e tão grandes que é como se chegassem ao topo dos montes
eternos. Que estas bênçãos, José, venham sobre a sua cabeça. Sim, pois ele é mais notável do que todos os seus irmãos. No final da vida de Jacó, Jacó abençoa José, seu filho. E Jacó também representa Deus aqui, dizendo: não é mais José que fala quem ele é, mas é o próprio Deus dizendo. São tantas e tão grandes, e como se chegasse ao topo dos montes, que estas bênçãos venham sobre a cabeça de José. Sim, pois ele é mais notável do que todos os seus irmãos. Agora não é mais José falando, é o próprio Deus falando sobre José. Quem era José? José foi calado para o Egito. José foi jogado no poço calado. Ele passou o tempo todo calado. Ele não falou: eu sou filho de Jacó, eu sou da linhagem de não sei quem. Não, ele ficou calado. Ele aprendeu a deixar de ser orgulhoso. Ele aprendeu a duras penas, né, de ser arrogante. Mas ele também passou confiando e crendo no Deus que o pai dele servia, ao Deus que o pai dele profanava. Se você está passando situações como a de José, tenha uma postura também como a de José. Cale, fique calado. Seja humilhado, calado. Seja vendido, calado. Seja traído, calado. Espere o tempo de Deus, calado. Chore, desça as madrugadas, se apresente diante do Senhor. Tire a túnica e diga: Senhor, como Davi fez, pequei somente contra ti pequei. Senhor, está doendo, eu estou sofrendo, mas eu falo com o Senhor e me calo diante dos homens. Siga a sua vida servindo, siga a sua vida sendo canal de bênção para todos que estiverem ao seu redor. Seja canal de bênção na vida daqueles que Deus lhe levar. Por amor a você, Deus vai abençoar muitas pessoas. E cale-se, porque acerca de você quem vai falar é Deus. Deixe a graça de Deus estar sobre você e abunde sobre todos. José foi para o Egito. Não foi só para salvar as tribos de Israel. Foi para salvar toda Israel. O que Deus está fazendo com você não é só para que você seja reconhecido no meio dos seus, ou que você cuide só dos seus, mas Deus está trabalhando na sua vida no Egito, para que você seja canal de bênção para uma cidade, para uma nação. A graça de Deus que está sobre a tua vida provoca muito. Lembra um texto que na Bíblia que um profeta diz: se o Senhor achar graça sobre mim, ele estava dizendo assim: se a tua graça está em mim, a mesma graça que o Senhor disse para Paulo, a minha graça te basta, Paulo, mais do que curar a sua enfermidade, a minha graça te basta. E sabe por que Deus? Porque Deus tem algo especial sobre a vida de uma pessoa. Não é porque Ele é bom, porque essa pessoa faz caridade, porque essa pessoa é carismática. Não, é porque a graça de Deus que é dada imerecidamente para os homens está sobre essas pessoas. E quando Deus olha para essas pessoas, Ele não vê a bondade, porque o homem não é bom. Ele vê a graça dele sobre essas pessoas. E era isso que os irmãos de José viam sobre José. A graça de Deus estava sobre José. E tem pessoas que têm ciúme, não é da sua roupa, não é da túnica que você veste, não é do seu diploma, não é do cargo que você exerce, mas é da unção, da graça de Deus que está sobre a tua vida. Por isso você precisa ficar calado.
Continue servindo, continue profetizando, continue abençoando, porque no final é Deus que te abençoa e é Deus que justifica e fala quem é você. Como José tipifica Cristo. Cristo vai para o madeiro calado, mas quem é que justifica Cristo? Deus. Esse é o meu filho amado, a quem eu me aprazo, a quem eu tenho prazer. Esse é o meu filho. Deus está mandando lhe dizer, minha irmã, que quem vai falar sobre você é Ele. Não pare não, chore, mas deixe Deus trabalhar através da sua vida. Não é você que vai falar os sonhos que Deus tem a seu respeito. É Deus que vai fazer os sonhos se concretizarem, se realizarem, para todos verem. E para aqueles que não são Josés, para aqueles que dizem, eu não tenho esse chamado de José, eu não me pareço com José, a minha história não fala muito como a de José. Não seja Judá. Não seja Judá, não tenha postura de Judá, não tenha ações como a de Judá, não exclua, não venda pessoas, não traia pessoas, não trame contra pessoas, não julgue essas pessoas por um momento que ela falou, se desesperou, não julgue essas pessoas por uma ação que ela teve, não queira matar, não queira que o seu ciúme, a sua inveja se torne enlouquecedor ao ponto de você ficar cego e tentar e desejar matar. Cuidado. Se você não for José, também não seja Judá. Cuidado. Porque José, eles fizeram tudo aquilo com José, e José foi um canal de bênção na vida deles. Às vezes a gente julga, a gente mata, a gente destrói pessoas sem saber quem são elas. Que às vezes essas pessoas são um canal de Deus, são um escolhido de Deus, como José foi, para abençoar a sua vida. E você passa batido, porque você tentou matar um escolhido de Deus para ser bênção para você. E às vezes essas pessoas têm um grande chamado de Deus e você precisa ajudar. José tinha um grande chamado de Deus. Foi por causa de José que eles foram abençoados, que eles não morreram de fome em Israel. E começa ali a se formar as 12 tribos para governar. E para fechar, eu quero que você guarde isso no seu coração, 37:11, que o Senhor está falando com você nessa noite. O Senhor diz: os irmãos ficaram com inveja de José. Jacó não esqueceu esse acontecimento, guardou o caso no coração e ficava meditando nele. Jesus está vendo, Deus está vendo. Deus está olhando o que estão fazendo com você. Eles podem esquecer o que fizeram, eles podem esquecer que lhe jogaram no poço, eles podem esquecer que tentaram lhe matar, eles podem esquecer que tentaram frustrar os planos de Deus na sua vida. Mas Deus jamais se esqueceu de você. Ele jamais se esqueceu de você. Coloque isso na sua cabeça. Não deixe que o inimigo nesses dias roube a identidade, a sua identidade em Cristo Jesus. Deus tem uma grande obra para fazer e essa obra não pode parar. Jacó aprendeu a deixar de ser o queridinho. Eu vou usar uma linguagem de hoje. Deixou de ter aquele mimizinho. Eu acho que na hora que os irmãos queriam pegar ele para dar uma coça, ele corria para debaixo da orla ali de Jacó.
E Jacó com certeza defendia ele, Jacó protegia ele. Mas para que José crescesse, amadurecesse, ele precisou ser vendido, da mesma forma que Jesus foi vendido. Às vezes é necessário, muitas das vezes, na maioria das vezes é necessário nós passarmos por situações para que a gente, reconheça quem Deus é nas nossas vidas e para o que Ele nos chamou para fazer. Não esqueça que o chamado e a missão de Deus é maior do que todo o sofrimento que você está passando. A honra que você acha que precisava, que você queria, não espere de homens, espere de Deus. A honra de homens, eu vou repetir isso, é passageira. A de Deus é eterna, porque depois que você morrer e chegar lá na eternidade, Ele vai te coroar com a coroa da glória. Deus quer colocar muitas pessoas em lugares altos. E quando eu falo lugares altos, não é um lugar de pódio onde todo mundo saiba quem você é. E você chegue e vai contar a sua história. Que você saiu do cabrobró e que hoje Deus te colocou assentado com os príncipes. Não. É você contar a sua história. Que você foi fiel ao Senhor até o último momento. Você foi fiel no pouco e no muito Ele te colocou. E esse muito é você ter a capacidade de dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sei passar na prova, na fome. Sei passar na perseguição. Sei passar nos momentos de esquecimento. Porque eu sei, e eu vi, eu conhecia Deus. Do meu pai Jacó falar, hoje eu conheço Deus. Face a face. Deus está ministrando o nosso coração. Em um momento que todo mundo quer se aparecer. Todo mundo quer fazer live. Todo mundo quer dar resposta. Todo mundo quer mostrar sua imponência. José era o cara da vez, mas teve que se calar e esperar, e perdoar, e chorar, porque ele ficou ali escondido, enquanto ele mandou os irmãos ir buscar Benjamim, seu irmão de mãe, e ele mandou buscar Jacó, seu pai, e ele ficou do outro lado da tenda, chorando de ver Judá, de ver Rúben. E quando Benjamim chega, que ele manda trazer Benjamim para ele, ele abraça Benjamim e chora. Eu acho que José pensou: será que eu ainda vou ver os meus irmãos? Será que eu ainda vou ver Benjamim? Será que eu ainda vou abraçar meus irmãos? Será que eu ainda vou ver o meu pai? E você pode estar aí dizendo: será que um dia eu vou? Será que um dia eu vou estar? Será que um dia eu vou voltar? José voltou. Foi humilhado, foi vendido, foi escravo, mas volta com o título, não de rei, mas de governador de uma nação, e para suprir a necessidade. Então, os príncipes vieram, José preparou a mesa e José serviu, e eles puderam ver quem era Deus na vida de José. E é assim que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer mostrar que Ele é José, que Ele é Deus na sua vida. 5 minutos, né? Ele trabalha em seu favor. Ele trabalha em seu favor. Obrigada, Joelma, Jal, Nanda, Fernanda. Deus tem uma promessa na sua vida, você sabe. E é uma promessa linda, por isso você é
tão julgada, por isso que você é tão perseguida. Porque Deus tem algo muito grande sobre a tua vida, Fernanda. Meu clamor. Nós acabamos, pastora Leia, por isso que as pessoas também te perseguem, né, pastora Leia? Porque a unção de Deus está sobre a tua vida. Que nessa noite você tome posse dessa palavra e você passe aprovado. Agora saiba que todos que chegarem até você não vai ser qualquer pessoa. Deus vai mandar o melhor para você. Vai mandar a mirra, vai mandar o perfume, vai mandar o bálsamo, os temperos finos. E não vai ser qualquer pessoa que vai estar ao seu lado, vai ser israelitas, vai ser gente da linhagem, vai ser gente real. Deus abençoe. Deus nos abençoe nessa noite. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Deus mude a sua história, Deus mude o cativeiro e ser uma bênção. Onde quer que você ande, por onde quer que você passe, você seja bênção na vida das pessoas. Porque Deus não chama aqueles que não podem suportar. Deus só chama, Deus só escolhe aqueles que têm a capacidade de esperar calado no Senhor, para que muitos sejam abençoados. Esse é o chamado de Deus na tua vida. Através de você, as nações sejam abençoadas. Amém. Quem? Amanda. Deus te abençoe. Bom. Aleluia. Estamos acabando. Hã? Manda um beijo pra Amanda. Amanda. Ai, tô pensando que eu tô amando. Amanda do bolo gostoso. Já não Essa é Amanda da igreja. Amanda da igreja, sim. É a pastora Jeane. Se não fosse isso, né? Não seria a pastora Jeane, né, pastora Leia? Ô, glória! e torna um Dia tão escuro.